A escola Waldorf, na maioria dos casos, é uma escola cara realmente. E por que isso acontece? Bom, ela é uma escola que geralmente não tem apoio governamental. Raras algumas exceções, se eu não me engano, são municipais. Elas todas são escolas pagas, porque elas necessitam de fundos para o pagamento do aluguel, secretariado, professores, material. Tudo isso depende quase que exclusivamente das mensalidades dos alunos. Geralmente, as escolas Waldorf são escolas associativas, sem fins lucrativos, formadas por pais e professores. E geralmente elas começam pela vontade dos pais de oferecer esse tipo de educação para os seus filhos. Esse desafio da inclusão social na escola Waldorf, existem vários pontos a serem considerados, além deste da falta de apoio governamental, da dependência quase que exclusiva das mensalidades. Um desses pontos seria o volume de alunos dentro da sala de aula. Pela pedagogia Waldorf ter esse olhar individualizado para a criança, o professor ele acompanha o processo de desenvolvimento de cada criança de forma individualizada. Então, não pode ter um volume muito grande de crianças na sala, senão ele perde esse olhar mais individualizado, ele acaba não tendo como olhar para 30 crianças, 40 crianças, 50 crianças. E isso diminui a entrada de mensalidades. Se você dissolve o custo da escola em salas de 40, 30, 40 crianças, você tem uma mensalidade menor. Mas na pedagogia Waldorf a gente não pode fazer isso. A gente precisa ter esse olhar individualizado. E acaba acontecendo dois processos aí. Existe uma pressão dupla, porque para viabilizar a sala de aula financeiramente precisa ter um volume de crianças. E existe uma pressão em cima das escolas para abertura de vagas, porque tem muita gente buscando a escola e não tem vaga para todo mundo. Então tem algumas escolas que acabam botando mais de 20 crianças na sala de aula para viabilizar, às vezes financeiramente, às vezes para poder incluir as crianças que estão chegando na escola solicitando vagas. Que é muito delicado porque pode comprometer a qualidade do trabalho do professor. E aí nesse caso a gente já entra num segundo aspecto super importante aí, que é a dificuldade que é ser professor Waldorf. O professor Waldorf, por esse olhar individualizado, ele tem que ter muita atenção em todos os processos que cada criança está passando, até mesmo fora da escola. Então a gente precisa dar uma tranquilidade financeira ao professor para ele se dedicar exclusivamente à tarefa pedagógica, que é muito intenso na pedagogia Waldorf. Então ele não pode entrar em sala de aula com dificuldade para pagar aluguel, com 3 empregos para se manter dando aula de manhã, de tarde e à noite, porque toda tranquilidade ou dificuldade vai permear o trabalho do professor. E o foco é a criança. Então a gente tem que deixar o melhor professor para a criança. E ele só vai se tornar o melhor professor se ele tiver a tranquilidade para se tornar o melhor professor. Essas questões são só alguns exemplos da dificuldade que é você estruturar uma escola Waldorf, de você ter essa condição de oferecer o trabalho da pedagogia Waldorf socialmente